Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãs e irmãos, terça-feira da 20ª semana do Tempo Comum. Hoje as primeiras leituras trazem para nós o livro dos Juízes, capítulo 6, versículo de 11 a 24. Vamos às leituras. Veio o anjo de Javé e sentou-se debaixo do carvalho de Efra, que pertencia a Joás de Abiezer, quando Gedeão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para escondê-lo dos madianitas. O anjo de Javé apareceu e lhe disse: Javé está contigo, valente guerreiro. Gedeão respondeu: Por favor, meu senhor, se Javé está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Onde estão todos os prodígios que nossos pais nos contaram, dizendo: Javé não nos tirou do Egito, mas agora Javé nos abandonou e nos entregou nas mãos dos madianitas. Javé voltou-se para ele e disse: Vai com esta tua força, tu livrarás Israel das mãos dos madianitas. Não sou eu que te envio. Respondeu Gedeão: Por favor, meu senhor, como poderei salvar Israel? Minha família é mais humilde de Manassés, e eu sou o menor da casa de meu pai. Disse-lhe Javé: Eu estarei contigo e tu derrotarás os madianitas, como se fossem um só homem. Gideão lhe disse: Se encontrei graça a vossos olhos, dai-me um sinal de que sois vós que falais comigo. Peço-vos que não vos afasteis daqui, até que eu volte e traga a vós minha oferenda e a coloque à vossa frente. Ele respondeu: Ficarei até voltares. Gedeão foi, preparou um cabrito e com um efá de farinha fez pães ázimos, pôs a carne no cesto e o caldo numa panela. Levou-os para debaixo do carvalho e os apresentou. O anjo de Javé, que lhe disse: Toma a carne e os pães ázimos, coloca-os sobre esta pedra e derrama o caldo por cima. E ele assim o fez. Então o anjo de Javé estendeu a vara que tinha na mão e tocou a carne e os pães ázimos. Da rocha saiu um fogo que consumiu a carne e os pães ázimos, e o anjo de Javé desapareceu de sua vista. Gedeão percebeu que era o anjo de Javé e exclamou: Ai de mim, Senhor Javé, pois vi o anjo de Javé face a face. Javé lhe disse: A paz esteja contigo, não temas, não morrerás. Gedeão ergueu ali um altar e chamou-o Javé é paz. Ele existe até o dia de hoje em Efra de Abiezer. Palavra do Senhor, graças a Deus. Pois bem, irmãs e irmãos, complementando a leitura de ontem, que falava que o Senhor Deus, ele castigaria o povo de Israel, pois Josué morreu, e eles ficaram à mercê e criaram desobediências contra o Senhor. Faziam coisas que não eram da vontade do Senhor. Então o Senhor resolveu castigá-los. Os madianitas, eles oprimem Israel porque Israel havia feito diversas transgressões contra o Senhor Deus. E ele manda os madianitas oprimir o povo, roubando as suas colheitas e destruindo o que eles comiam ou plantavam. E por isso os israelitas se escondiam no meio das grutas, cavernas, fortificações para fugir dos madianitas, pois eles sempre estavam próximos do povo de Israel quando fosse a colheita. E o Senhor mandou um profeta para poder falar para eles a libertação que o Senhor Deus fez e a desobediência deles.
E o Senhor acaba dando uma missão para Gideão. Gideão era uma pessoa simples que estava no lagar onde se faz vinho, mas ele estava preparando o trigo, e aparece o anjo do Senhor para Gideão, que pela primeira vez se torna um diálogo entre o Senhor e um personagem dos juízes. Assim começa a história de Gideão, uma das maiores figuras bíblicas. O anjo fala com ele, né, no caminho em Éfra, na aldeia da tribo de Manassés. O carvalho ali era considerado sagrado para a recepção de oráculos. Gideão, que estava escondido ali, como falei, escondido por causa dos madianitas, fica impaciente com a mensagem do Senhor. O Senhor é contigo. E Gideão fala: se realmente é contigo, conosco, por que deixa fazer isso com o povo? E o Senhor dá uma missão para Gideão, para ele salvar a nação. E Gideão vai lá e prepara uma oferenda para o Senhor, e o anjo o faz consumir essa oferenda numa pedra, para assim mostrar para ele que era o Senhor que estava ali falando com ele. E na libertação para o povo, a nação, ele fica surpreso por não é destruído pelo anjo do Senhor, que está ali face a face. E o Senhor fala com ele que ele não vai morrer. E ele assim constrói um altar para o Senhor e põe o nome de Javé Paz. E as pessoas tinham esse costume de falar com o Senhor, achar que falar com o Senhor morreria, mas não morria quando o Senhor consente. Mas uma pergunta que nos deixa a esse ponto de reflexão é: por que Gideão fala com o Senhor da mesma forma que muitas vezes pensamos que, se o Senhor está com a gente, por que a gente sofre tanto? Por que a gente é massacrado? Mas às vezes as desobediências, as faltas, as transgressões acabam nos desviando do Senhor e não percebemos esse desvio. E o Senhor, claro que não é mais um Deus injusto, mas sim um Deus de amor, um Deus de palavra e de promessa. E às vezes a gente esquece dos ensinamentos que Jesus Cristo nos deixou para que nós possamos ser fiéis. E a nossa fidelidade às vezes é um pouco esquecida e ainda não compreendemos porque o Senhor nos faz acontecer tais coisas, sendo que às vezes é a nossa própria consciência que nos faz desviar do caminho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãs e irmãos, muito obrigado por estar conosco. Fique com Deus e até amanhã com mais um Primeiras Leituras.